Olá, meus queridos, tudo bem? Então, estou usando minha máscara aqui para sair na rua e se vocês observarem bem aqui, ó, a gente já está tendo uma luzinha no fim do túnel. A gente já está chegando no processo final dessa pandemia. Então, graças a Deus, daqui a pouco a gente vai estar junto, tá bom? Sempre lembrando de usar máscara, mas isso aqui, por enquanto, não estou acostumado com isso, não. Vou tirar isso aqui, vou botar meu óculos. Daqui a pouco eu tenho que ir à rua, então eu tenho que usar álcool em gel. Claro que eu estou em casa agora, né? Então passo álcool, depois para ir para a rua, sem problema nenhum, tá bom? Sempre que vocês estiverem na rua, usem álcool em gel. Se estiver em casa, sabão e água já resolve o problema. Então nós vamos para a nossa última aula sobre funções orgânicas, as mais importantes. Hoje nós vamos falar de funções nitrogenadas. Só um momentinho. Opa! Olha nós aqui. Então nós vamos estar falando hoje das funções nitrogenadas. Antes de começar a falar das funções nitrogenadas, eu vou fazer uma breve, vale a pena ver de novo, né? Um déjà vu sobre as funções oxigenadas que a gente já viu. Essas são as mais importantes. Essas são as que mais caem em prova. Existem detalhes em outras funções. Por exemplo, aqui eu não botei o enol, aqui eu não botei sal orgânico, aqui eu não botei anidrido. Olha, o sino da igreja. Isso é um sinal. A gente vai chegar ao final. Se Deus quiser, a gente está chegando ao final disso tudo. Tá bom, senhores? Então vamos lá. Aqui tem a função álcool, que tem uma hidroxila, OH agarrado em carbono saturado. Tá aqui um exemplo, o etanol aqui, ó, etanol. Aqui é o éter, é quando o oxigênio está entre carbonos, o heteroátomo. Outra hidroxila aqui, ó, só que essa hidroxila agora agarrada no anel benzênico, num aromático, numa cadeia aromática direto nela, é um fenol. É importante vocês identificarem. A nomenclatura venha a ser secundária, mas o importante é a identificação das substâncias. Então, por exemplo, no caso desse éter aqui, ó, metano. O nome desse fenol aqui, não é o álcool, né? O H está agarrado diretamente aqui. O nome desse fenol é um fenol comum. O nome dele se chama hidroxibenzeno. Ou fenol comum. Se aqui tivesse um radical, seria o nome do radical para metilfenol. O aldeído e a cetona, lembrem-se, aldeído e cetona têm a mesma característica química. Tem carbonila. Enquanto isso aqui se chama hidroxila, esse dupla O se chama carbonila. Ele tem que vir nas pontas, se for um aldeído em carbono primário. Aqui um exemplo de um aldeído. O nome dele é etanal, terminação al. E olha a carbonila de novo aqui, ó. A carbonila vindo fora das pontas na cetona. Lembra da brincadeira que eu fiz com você? O O do aldeído é na ponta, o O da cetona é no meio. Então, terminação ona. Ó, propanona. Essa aqui é a acetona que tira o esmalte. Propanona. São duas carbonilas, duas hidroxilas, um heteroátomo, substâncias que têm oxigênio, substâncias orgânicas com presença de oxigênio, funções oxigenadas. Ácido carboxílico. Agora essas duas são carboxila. Vamos lá. Carbonila com hidroxila, pode ser chamar assim? Pode. Carbonila com hidroxila no mesmo carbono, se chama carboxila. Aparece COOH nas pontas da estrutura, nas extremidades da estrutura. Então, nós temos aqui um ácido. Nome dele, ácido, primeiro. O nome da cadeia com a terminação oico. Esse ácido aqui se chama etanóico. E o éster, que é filho do ácido, é quando você tira o H daqui e bota um carbono na estrutura. Fica no meio dois. As únicas duas funções, por enquanto, que são as mais importantes, ainda tem o anidrido, ainda tem o sal orgânico, mas essas duas substâncias são as únicas duas substâncias que têm dois oxigênios no mesmo carbono. Presta atenção nisso. Esses dois oxigênios vêm nas pontas da estrutura e esses dois oxigênios no meio da estrutura. Então, o nome dele fica ato de ila. Então, por exemplo, etanoato de metila. São as funções mais importantes oxigenadas. Lembrando que ainda tem sal orgânico e anidrido. E enol. São três funções que eu deixei de fora, mas para que vocês se foquem nessas principais. São
Na verdade, são 7 funções importantes demais. Álcool, éter, fenol, aldeído, cetona, ácido e éster. Vou tentar ser mais objetivo agora nas aminas, amidas e nitrocompostos. Então, vamos lá. Nossas próximas funções, as 3 próximas funções, elas são funções nitrogenadas, que contêm nitrogênio. Tá? A primeira se chama amina. Tem até uma piadinha na internet, né, que o pessoal brinca, para conquistar uma mina tem que ter meta, porque metanfetamina. Foi horrível, essa foi horrível. Breaking Bad. Quem gosta dessas séries, vejam Breaking Bad, vocês vão entender o que é metanfetamina. Então lá tem uma amina. Tiosina, cisteína, glutamina, aminoácidos. Aminoácidos são aminas juntos com ácidos carboxílicos, junto uma com a outra. Os ácidos carboxílicos junto com as aminas, junto os dois, viram aminoácidos. A base da biologia, a biologia dá os nomes que ela quer lá. Então, por exemplo, as terminações inas, né, que você tem, vaselina, morfina, cocaína, heroína. Regina não, deixa a Regina de fora, tá bom? Desculpa aí se tem alguma Regina, mas aminas terminam com ina, nome. Então, é só ter um N na estrutura. Eu botei R1, R2, R3 para representar carbonos radicais. Eu vou explicar daqui a pouco, vai ficar meio complexo porque é a parte teórica, mas é bem simples. Tem que ter um N entre os carbonos, pendurar um N, só o N. Só lembrando que o N faz 3 ligações. Aqui, por exemplo, eu estou contando a história para vocês, que derivados arila ou alquila, como a gente já viu nas aulas passadas, eles podem fazer ligações com nitrogênio. É carbonos, o número de carbonos, arila ou alquila. Então, não importa o nome arila ou alquila agora, importa o seguinte, podem vir carbonos agarrados. Se, por exemplo, o N tiver 3 Hs, peraí que a internet... Pronto, destravou. Aprendi essa técnica com o mestre Yoda. Se você fizer isso, a internet destrava. Não sei por quê. Então, o N tira um hidrogênio e bota um radical aqui, um carbono. Um carbono só. Então, o nome dela, metilamina. Nome do radical agarrado na mina. Se eu tiver 2 agarrados nela, não consegui mostrar aqui, mas se tiver 2 radicais de carbono, um carbono de um lado, um carbono no outro e um N no meio. Esse N precisa de um H. Dimetilamina. Amina secundária. Por que ela é secundária? Porque ela tem 2 carbonos agarrados nela. Por que a primeira é a amina primária? Porque tem um carbono agarrado nela. E o que deve ser uma amina terciária? 3 carbonos agarrados nela. Eu só dei exemplo de um carbono aqui e um aqui. Podia ser metil, etilamina. Um carbono aqui, 2 aqui, agarrados na amina. Então, não importa o número de carbonos que venha do lado dela, só podem ter 3 ligações. Esses 3 ligantes podem ter o número de carbonos que vocês quiserem. Vamos ver se destrava de novo. Ah, o mestre Yoda, funcionou. Ah, garoto! Aprendam isso. Quer destravar a internet, é só ficar fazendo com o dedinho assim. O mestre Yoda que me ensinou isso. Não sei por quê. Trimetilamina. São 3 carbonos, um agarrado aqui e um embaixo ou em cima. No N. Nesse N não entra mais nada. Então, Eric, só tem amina primária, secundária e terciária. Não tem amina quaternária, que nem o carbono é quaternário. Por que o carbono é quaternário? Não é porque ele tem 4 ligações, é porque tem 4 carbonos ligados nele. 4 ligantes de carbono ligados nele. Tá bom? Então, a amina só pode ser terciária porque ela só tem 3 ligações. Então, pode ser carbono, carbono, carbono. Se vier 2 carbonos em volta dela, ela é uma amina secundária. Entendeu? E não importa a palavra arila e alquila agora. Amina. Vou para a nomenclatura dela, é bem simples a nomenclatura, é só você dar o nome dos radicais com a palavra amina no final. Então, por exemplo, aqui, o primeiro exemplo. Metil, etil, propil, amina. Então, começa pela amina. N. Amina só tem N. N. Amina só tem N, não tem mais nada. Amina. N, N. Agarrados nessa amina, um metil, onde vocês quiserem. A escolha é de vocês. Depois vem um etil, depois vem um propil. Qualquer posição que vocês quiserem. Metil, etil, propil, amina. Trimetilamina. Quem tem shampoo aí, quem lava cabelo com shampoo, eu não lavo há muito tempo, não tem nem cabelo mais para lavar. Trimetilamina. São 3 metis. Um carbono aqui e um aqui, agarrados no N. Tá o N aqui, ó. Um N. Isso é um N? Ah, vai lá, um N. Um N.
Então, um carbono aqui, um aqui e um aqui. Trimetilamina. Tranquilos? Amina só tem N. Amina. Amina. Só tem N. N com os carbonos em volta. Agora vem a parte legal. Isso aqui foi um amigo que me ensinou. Cuidado com a irmã da amina. Ela se chama amida. As amidas são compostos orgânicos que podem ser encontrados em estados sólidos ou líquidos, né? Derivado de acila. Esses nomes estranhos, gente, mais uma vez, anota no caderninho, já foram aulas passadas. Não importa o que é derivado de acila, ligado ao nitrogênio. É produzido em laboratório. As amidas normalmente são produzidas em laboratório. Amida, além do N, tem um O. Tem que ter o O. Ó, uma brincadeira que um amigo me fez, se vai te servir. Amina não tem bola. Não tem oxigênio. Ah, peguei vocês. Não tem maldade nenhuma. A mina não tem bola. A mina não tem bola. A amida tem bola. Amida. Oxigênio aqui, ó. Bolinha que eu estou dizendo, gente, é oxigênio, tá? A mina não tem bola. A mina não tem bola. Pensa do jeito que você quiser. A amida tem um dupla O aqui na história. Esse cara aqui, se vocês lembrarem lá no início, se eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Se vocês lembrarem dele lá, ele é o filho lá do deído da acetona, né? É uma carbonila. Então, se você tiver uma carbonila, tirar o hidrogênio daqui e botar um N aqui no lugar do hidrogênio, ou botar um N aqui, ó, no lugar de algum radical da acetona, você transforma ele numa amida. Tá bom? No mesmo carbono, dupla O e N, a carbonila. Nomenclatura da amida, ela é bem simples. Primeiro eu vou falar das amidas primárias, secundárias e terciárias. Quando você tem um carbono ligado nessa estrutura, você tem uma amida primária. Quando você tem presença de dois grupos acila, dois carbonos ligados nessa estrutura, C dupla O, N, nessa estrutura, você tem uma amida secundária. E se você tiver três, uma amida terciária. Ó, só lembrando, no N, agarrados no N. Então tá lá, o N, C dupla O. Se nesse N vier agarrado um carbono só, ela é uma amida primária. Se esse N tiver dois carbonos, secundária. Apresenta dois grupos acila. Se tiver três grupos acila, é uma amida terciária. Quanto ao número de amidas presentes, a classificação é diamida. Quando tem dois grupos amidas, C dupla ON, C dupla ON, diamida. Se tiver três, triamida e assim vai. As aplicações da amida são muito interessantes. Ela faz cosméticos, produtos de higiene pessoal, gel em banho, gel para barba, limpeza de detergente, são usadas amidas. O nome básico das amidas é bem simples. Você vai dar o nome da cadeia totalmente. Eu nunca vi uma amida com ligação dupla ou tripla. Normalmente só cai ligação simples nas provas, somente as provas do Enem para identificar. Então, é o nome da cadeia com a palavra amida. Olha aqui, ó. Butanamida. São 4 carbonos. Esse último carbono vem um dupla O e um NH2 agarrado nele. Entendeu? Ó, butanamida, 4 carbonos, ano, ligação simples, e uma amida, C dupla O, NH2 no final. Por que NH2, Eric? Porque o N forma 3 ligações, uma ligação do N com C dupla O e o H2 para completar as ligações do N. Beleza? E mais uma função nitrogenada, é a última função nitrogenada, tem outras, mas essas três são as principais, são os nitrocompostos. Os nitrocompostos são substâncias que têm NO2 agarrados na molécula. Você imagina o CH3, que é o metil, o CH2 e CH3, que é o etil, os radicais. Tira um radical desse e bota um NO2 no lugar. Os nitrocompostos são compostos orgânicos que se normalmente encontram no estado líquido e não dissolvem na água, porque eles são apolares, densos também. E eles também são bastante reativos. Eles são normalmente usados como explosivos. E também são usados para pomada, olha só, e ferramentas. Entendeu? Assim, eles são substâncias muito variadas, né? Você pode usar como explosivo ou com a pomada. Não quer dizer que você vai passar um explosivo na cara, né? Então, o nome dele, você precisa botar a palavra nitro na frente e a palavra da cadeia. Aqui um exemplo. O nome do nitrocomposto é simples aqui, ó. Nitrometano. Você tem um NO2 e nele é agarrado um CH3. Ou seja, a cadeia CH3, ela é o metano.
Ué, Eric, metano não é CH4? Se fosse só hidrocarboneto, sim. Então o nome dele é nitrometano. Se fosse nitroetano, 2 carbonos, o NO2 agarrado. Cuidado agora. Nitropropano. Aí eu tenho que botar o número do nitro. 1 nitro ou 2 nitro. Por que o número, Eric? Porque o propano tem 3 carbonos. Pode vir no carbono número 1, pode vir no carbono número 2, pode vir no carbono número... Ah, você falou número 3. Não. Se vier aqui no número 3, seria número 1. Passa daqui para cá, ponta, extremidade mais próxima do cara aí, carbono número 1. Então, 2 nitropropano. O nitro vem aqui. Senhores, essas são as funções que nós temos. Então, só uma revisão rápida. Nitrocomposto NO2. Amida C-ON. Amida tem bola. Amida C-ON. Amina não tem bola. É só um N entre carbono. Só o N agarrado nos carbonos. Não tem nada nesses carbonos. E as funções que a gente já estudou, as oxigenadas. Álcool, hidroxila agarrado em carbono Jesus. Hidroxila agarrado em carbono saturado. Tem o enol, que é hidroxila agarrado em carbono de ligação dupla. Não está aqui. E tem também o fenol, hidroxila agarrada no benzeno, num anel aromático, tá? Numa cadeia aromática, OH direto nela. Éter, o heteroátomo, o oxigênio entre carbonos. Aldeído, C-O nas pontas da estrutura, carbonila. Cetona, C-O no meio da estrutura, fora das pontas, em carbono secundário, carbonila. Cuidado, esses dois são muito confusos. Só que um vem na ponta, outro vem fora da ponta. Ácido carboxílico, carboxila, vem nas pontas da estrutura, em carbono primário, C-OH. Tirou o H, botou um radical aqui, vira um éster. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço em todos. Já estamos chegando lá, a luzinha no fim do túnel. Opa, a luzinha está aqui no fim do túnel. Eu vou ter que sair agora. Vou colocar minha máscara. Vou para a rua daqui a pouquinho. Vou levar meu álcool em gel para poder usar na rua, que não tem onde lavar a mão, mas se eu estiver em casa, eu passo somente sabão. Senhores, um grande abraço no coração de vocês. E a gente está chegando no final. A gente vai sair melhor do que a gente entrou nessa pandemia. Um grande abraço, um beijo no coração. E a minha internet, para me sacanear, mais uma vez, está travando. Está travando. Destrava a internet. Destravou. Beijo, senhores.